Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns e obrigado também, pelo comprometimento de estar acompanhando o nosso canal, contando histórias inspiradoras com Regivan, aonde você pode estar entrando através do link quando for publicado, se inscrever no canal, dar essa moral aí pra gente, que a gente cresce. Daqui a pouco a gente está fazendo aí lives ao vivo. Se você nos ajudar aí a bater o recorde aí, precisamos passar da mais de 50 seguidores. E outra, você pode também estar compartilhando, via link, lá diretamente do YouTube para as pessoas. Você pode também estar curtindo, comentando, E é isso aí, gente. O que importa é a interação, Abrace a causa, porque às vezes a gente só precisa, se unir para termos propósitos nesse ministério. Nós estamos com mais um episódio essa semana, serão 4 episódios por semana. Iremos iniciar aí hoje com a história de quem sabe de quem? Jacó. Jacó tem uma história impressionante, em todo o decorrer do livro de Gênesis, começando pelo capítulo 25, onde aparece, e vai aí até quase o fim, do livro de Gênesis. E olha lá se não observei agora, porque ele é o pai de José e aparece na história de José logo depois. Então Jacó é um grande personagem, ele é o pai dos 12 filhos que se representaram, as 12 tribos de Israel. Então, na verdade são as tribos de Jacó. Nós somos o povo de Israel, espiritualmente falando, de forma simbólica, Existe o povo de Israel, mas na verdade o nome antes de Israel era Jacó. Então nós somos o povo de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Viu falar essa expressão? É isso aí, esse é o Deus do qual servimos, Quero fazer um vídeo mais breve para que você tenha mais paciência para assistir, No livro de Gênesis, capítulo 25, ali logo no versículo 20 deixa eu olhar direitinho aqui. A partir do capítulo 25, versículo 21, Aonde diz que depois que Isaac casou com Rebeca, etc., Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Aconteceu o quê? O Senhor ouviu as orações dele e ela engravidou. E ela tinha um casal no ventre, gêmeos, Na gravidez de gêmeos é uma experiência incrível, É uma experiência incrível. Então, assim, e a Bíblia aponta que eles dois lutavam dentro do ventre dela. Imagina uma coisa, A gente já estranha as mexidas do bebê, dentro de um ventre. Imagine dois mexendo o tempo todo, olharam isso como uma interpretação de que eles estavam lutando, Às vezes a gente chama assim, o bebê chutou. Ele pode ter apenas mexido em qualquer parte do corpo, o braço, a cabeça, qualquer outro membro. Então, assim, nasceu Jacó, e Esaú. Esaú saiu primeiro, Jacó saiu depois. Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú, E o que acontece na história? A gente já vai indo, acompanhando assim as timeline, as partes mais interessantes da história, que Jacó, não era o primogênito, mas Deus lançou sobre ele a profecia de que ele era que iria ser, e que Isaac iria o servir e ele seria, o superior, vamos supor assim, E a gente sabe como foi que ele conseguiu a primogenitura. Primeiro, ele tinha preparado um caldo de lentilha, porque ele era muito dotado na culinária, ele acompanhava muito sua mãe, enquanto Saul gostava muito de caçar. Então, um dia ele chegou muito com fome. Olha só, o cara é caçador, não conseguiu uma nambuzinha sequer para fazer um caldo, E aí, Jacó em casa, preparado aquela sopa de lentilha, muito bonita. Saul pediu e ele disse assim: só se você me der a sua primogenitura. Então ele, o que me interessa isso? Ele vendeu o direito de primogenitura. Logo em seguida, Isaac, já com a vista um pouco ruim, vendo que estava perto de descansar, ou seja, de falecer, pediu que o filho mais velho preparasse uma caça para ele e fosse até onde ele, para que ele o abençoasse. Só que a Rebeca, mãe de Jacó, ao ouvir, pediu para que Jacó preparasse ali o carneiro, pegasse a pele do carneiro, botasse ali, tal, e aquilo tudo que aconteceu. Então Isaac abençoou, foi Jacó como primogênito, como aquele que deveria ser, o herdeiro, da família. E aí o que acontece? Quando todos os desfechos, Isaac e Esaú sabe da história, fica muito irado com seu irmão e ele precisa fugir, e ele foge. Tem, na história, em que em um dado momento Jacó, fugindo há muitos dias, ele então se depara, cansado, para um tempo e vai descansar, coloca uma pedra como travesseiro e aí tem um sonho, sobre uma escada que dá acesso ao céu, os anjos, etc. E Deus faz uma promessa a Jacó de que, assim como a estrela daquele céu, assim seria sua descendência, aquela terra, seria dele. E Jacó resolve ali, disse assim: de tudo que o Senhor me der, lhe darei o dízimo. Uma lição muito importante sobre a fidelidade é que você deve se comprometer em ser fiel a Deus, nos recursos, naquilo que ele requer,
né, mediante, não quando você tiver, mas mesmo antes de ter, para quando você ter, você fizer o processo de fidelidade, que foi assim o caso de Jacó. Ele não tinha nada, só uma pedra como travesseiro e as roupas que vestia e a força para o trabalho. Então a gente sabe o que aconteceu, né? Ele seguiu rumo à sua família, chegou na casa de Labão, lá ele ficou muito apaixonado por Raquel, né? E pediu, né, que Labão disse: olha, nós precisamos tratar aqui, fazer um acordo sobre o seu salário. Não, se eu trabalho para você 7 anos e você me dá sua filha em casamento. Então eles combinaram assim e Jacó começou a prosperar, né, na casa de Labão. Então ali a gente já vê, né, a mão de Deus sobre a vida de Jacó. E Jacó, ao completar os 7 anos, Labão engana ele, coloca Lia, né, à disposição, e ele não sabia ou não observou. Elas deveriam se parecer. Alguém tem uma interpretação de que Lia era feia e Raquel era bonita, né? Na verdade, Raquel era mais nova, né? Talvez, aparentemente, a afeição dela, né, foi o que chamou a atenção de Jacó. Mas ele casou com Lia e trabalhou mais 7 anos. Tomou Raquel como esposa e trabalhou mais 7 anos. Tem gente que pensa que ele teve que trabalhar mais 7 anos só olhando para a cara de Raquel para depois casar. Não, ele casa com Raquel. Depois de alguns dias, né, que foi dado também em casamento a Jacó. Então ele trabalhou mais 7 anos. Depois dos 14 anos trabalhados, ele quis voltar para a terra do seu pai, né, Isaac, aonde ele iria se encontrar com Saul. Todo mundo sabe que no caminho ele teve uma luta com Deus e pediu que Deus o abençoasse naquela luta. Ele não ia largar enquanto ele não fosse abençoado. E ele também tem uma lição muito bonita sobre a comitiva, né, de que vai em direção a Esaú, que ele manda os presentes à frente, ele manda os seus servos. E ele diz também assim: vamos andar aos passos das crianças, após ele se encontrar com Saul. Saul diz: vambora mais rápido. Ele diz: não, vou enfadar minhas crianças. Então aprenda, pai, aprenda, líder de igreja, ande nos passos das crianças, saiba priorizar, saiba adaptar as coisas à realidade dos mais pequenos, principalmente no seu lar, tá ok? Então segue este plano que Deus vai abençoar a sua vida. Nós sabemos o que mais aconteceu, que deu tudo certo. Eles se abraçaram, se beijaram, se perdoaram, ou seja, tudo ficou certo entre Jacó e Esaú, né? E Jacó continua, né, a sua jornada, teve muitos filhos, inclusive ele teve um filho José, ele amou muito José, e ele também ainda teve outro filho que foi Benjamim, né? Então Jacó tem lindas lições importantes para nós aprender a respeito de Jacó, né? Jacó, né, levantou altar, né, lá em Betel, e Jacó também teve uma linda história a respeito de José, né, que aconteceu ali. Ele foi morar no Egito, ele e mais 70 pessoas, e era um tempo que a terra ficou com fome, então precisa de se refugiar no Egito. E ele foi um homem renomado na história, e ele tem, né, os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, que é o nosso povo, exclusivamente, né, de forma simbólica. Somos o povo de Israel, o povo de Jacó. Servimos ao Deus que ele serviu, e que você e eu, né, apesar dos erros, como foi o caso de Jacó, redirige a sua vida, faça um compromisso com Deus. Ele quer falar contigo, ele quer direcionar a sua vida, ele quer que você seja fiel a ele, que você lhe obedeça, e ele vai estar contigo. Quero entregar a sua vida agora nas mãos de Deus, nesse exato momento. Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse trecho da história, de forma resumida, apenas alguns detalhes, mas que inspiram a nossa vida, porque é uma história inspiradora. Jacó foi um grande representante, casou com uma esposa, né, e teve outra que o amava, teve um filho que amava, foi para a terra de Gozém, lá no Egito, prosperou com o povo e é o pai, né, de todas as tribos de Israel. Então, Pai querido, ajuda-nos a também ter sonhos como o Jacó sonhou, e vontade como Jacó teve de ser fiel a Ti, embora estivesse peregrinando. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus.